Você já parou para pensar no que acontece quando alguém magoa a Deus? Eu costumava acreditar que Deus simplesmente esquecia, perdoava e seguia em frente. Mas a verdade que descobri nas Escrituras me deixou sem dormir por várias noites. O que você está prestes a ouvir vai abalar tudo o que você pensa saber sobre a paciência divina. Porque existe um limite. Existe um ponto onde a misericórdia se encontra com a justiça, e quando esse momento chega, as consequências são devastadoras. Eu vi isso acontecer. Eu vi pessoas que brincaram com as coisas sagradas, que zombaram do sacrifício de Cristo, que pisotearam na graça. E o que aconteceu depois? Alguns nunca mais foram os mesmos. Outros simplesmente desapareceram da fé. A Bíblia está repleta de avisos terríveis sobre isso, mas ninguém quer falar sobre esse lado de Deus. Hoje, vou revelar a verdade chocante que os púlpitos escondem. Antes de continuarmos, preciso que você faça algo crucial agora mesmo. Se este vídeo está tocando seu espírito, se você sente que Deus trouxe você até aqui por um motivo, deixe seu like agora. Não depois, agora. E se inscreva neste canal, porque o conteúdo que compartilhamos aqui pode salvar sua vida espiritual. Ative o sininho, porque toda semana trazemos verdades que a maioria tem medo de falar. Este canal existe para despertar os que dormem, para alertar os que estão no precipício. Não seja apenas mais um espectador. Seja parte desta comunidade que busca a verdade sem máscaras. Seu like não é apenas um botão, é uma declaração de que você está pronto para enfrentar verdades difíceis. E aqui está algo que pode mudar sua vida hoje. Se este vídeo está penetrando fundo no seu coração, se você sente o Espírito Santo te convencendo de algo neste momento, eu quero que você vá até os comentários agora mesmo e escreva: Senhor, perdoa-me por ter brincado com tua graça. Não tenha vergonha. Centenas de irmãos vão fazer o mesmo. Este é um momento de quebrantamento coletivo. Os anjos no céu estão observando. Sua obediência em algo tão simples quanto escrever nos comentários pode ser o início da sua restauração completa. Faça isso agora, antes de continuar o vídeo. Seja corajoso o suficiente para declarar publicamente que você reconhece a seriedade deste assunto. Deixe-me te contar algo que mudou completamente minha percepção sobre este assunto. Há alguns anos atrás, eu estava vivendo uma vida cristã morna. Ia à igreja, cantava os hinos, levantava as mãos durante o louvor, mas meu coração estava dividido. Eu servia a Deus no domingo e servia meus próprios desejos durante a semana. Pensava que estava tudo bem, que Deus entendia minhas fraquezas, que sua graça cobria minha hipocrisia. Mas então algo aconteceu que me fez perceber a gravidade do que eu estava fazendo. Comecei a sentir um vazio assustador. Minhas orações pareciam bater no teto e voltar. A presença de Deus que eu sentia antes simplesmente desapareceu. Eu continuava indo à igreja, mas era como se ele tivesse se afastado de mim. Foi aterrorizante. Eu clamava, chorava, jejuava, mas havia um silêncio ensurdecedor do outro lado. Foi quando entendi, eu havia magoado o Espírito Santo de Deus. Não era apenas um pecado comum, eu estava brincando com o sagrado. Estava usando o nome de Jesus como uma capa para esconder minha vida dupla. E Deus, em sua justiça, permitiu que eu sentisse o peso dessa ofensa. Aqueles foram os meses mais sombrios da minha vida. Porque quando Deus se afasta, quando Ele retira sua mão de proteção, você fica exposto a uma realidade espiritual que você nunca imaginou existir. Você precisa entender o que as Escrituras revelam sobre isso. Olhe para o rei Saul em 1 Samuel capítulo 15, versículo 23, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Saul desobedeceu a Deus deliberadamente, achando que seu próprio julgamento era melhor que a ordem divina. E o que aconteceu? 1 Samuel 16, versículo 14 diz: E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e atormentava um espírito mau da parte do Senhor. Você captou isso? Quando o Espírito de Deus se afastou, algo muito pior tomou seu lugar. Saul passou o resto de sua vida atormentado, paranoico, tentando matar Davi, e finalmente morreu de forma trágica. Ele magoou a Deus com sua desobediência arrogante e pagou um preço devastador. Agora olhe para Ananias e Safira em Atos capítulo 5. Eles não roubaram a igreja, eles mentiram ao Espírito Santo. Versículo 3, disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo? E você sabe o que aconteceu? Ambos caíram mortos instantaneamente. Não houve segunda chance, não houve tempo para arrependimento.
A ofensa contra o Espírito Santo foi tratada com severidade imediata. Isso aconteceu na semana passada com alguém que você conhece? Talvez não fisicamente, mas espiritualmente. Quantas pessoas você viu que estavam fervorosas na fé e de repente se tornaram frias, distantes, endurecidas? Elas magoaram o Espírito Santo com suas mentiras, suas vidas duplas, sua hipocrisia religiosa. Na semana passada, você viu aquele irmão que costumava liderar o louvor na sua igreja. Ele não aparece mais, não é? Você ouviu os rumores. Ele estava vivendo em pecado secreto enquanto ministrava no altar. Ele estava levantando as mãos para Deus no domingo e traindo sua esposa durante a semana. Estava pregando santidade enquanto alimentava vícios escondidos. E agora? Ele abandonou completamente a fé. Seu casamento destruído, seus filhos confusos, sua reputação arruinada. Você pode pensar que foi apenas consequência natural do pecado, mas vai muito além disso. Quando você magoa o Espírito Santo, quando você profana o que é sagrado, Deus permite que você experimente a realidade da vida sem sua proteção. Hebreus capítulo 10, versículos 26 a 27 nos adverte: porque, se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo, e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Você conhece aquela família que era exemplo na congregação? Na semana passada você soube que o filho adolescente dele se envolveu em algo terrível. Eles oravam, jejuavam, mas havia algo que eles estavam escondendo. O pai daquela família estava desviando dízimos da igreja. Achava que ninguém sabia, que Deus não via. Mas Gálatas 6, versículo 7 é claro: não erreis, Deus não se deixa escoçar, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Quando você toca no que pertence a Deus, quando você rouba do altar, quando você brinca com o sagrado, você abre portas espirituais sobre sua família que você nem imagina. Aquele jovem está pagando pelo pecado oculto dos pais. Quando finalmente compreendi a seriedade do que eu tinha feito, quando entendi que havia magoado profundamente o coração de Deus, algo dentro de mim se quebrou completamente. Eu me lembro de estar sozinho no meu quarto, às 3 da manhã, prostrado no chão, chorando de uma forma que eu nunca havia chorado antes. Não eram lágrimas de autopiedade, era um quebrantamento genuíno. Eu percebi que havia pisoteado no sangue de Jesus. Havia transformado sua graça em libertinagem. Havia usado o perdão como desculpa para continuar pecando deliberadamente. E naquele momento de completa rendição, quando eu assumi total responsabilidade pelo que havia feito, quando parei de fazer desculpas e justificativas, algo começou a mudar. A presença de Deus, que havia se afastado, começou a retornar gradualmente. Mas eu também aprendi algo crucial. Existem cicatrizes permanentes quando você magoa a Deus. Sim, Ele perdoa. Sim, Ele restaura. Mas há consequências que você carrega para o resto da vida. Eu perdi oportunidades ministeriais que nunca mais voltaram. Perdi a confiança de pessoas que eram importantes na minha jornada espiritual. Perdi tempo precioso que poderia ter sido usado para o reino. A restauração é real, mas não apaga o tempo perdido, não desfaz as sementes ruins que foram plantadas. Hoje, vivo com um temor reverente que eu não tinha antes. Eu trato as coisas de Deus com uma seriedade que muitos cristãos perderam. Porque eu vi o outro lado. Experimentei o que é viver sem a presença manifesta de Deus, e posso te garantir, não há nada mais aterrorizante neste mundo. Por isso estou aqui hoje, alertando você. Não cometa o mesmo erro que eu cometi. Não brinque com o Espírito Santo. Não magoe a Deus achando que sempre haverá tempo para consertar depois. Então aqui está a verdade final que você precisa gravar em seu coração. Existe um pecado que não tem perdão. Jesus mesmo alertou em Mateus capítulo 12, versículos 31 e 32, portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E, se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século nem no futuro. Você entende o que isso significa? Existe um ponto sem retorno. Existe um momento onde você cruza uma linha e a misericórdia se esgota. Não porque Deus parou de amar você, mas porque seu coração se tornou tão endurecido que você não consegue mais se arrepender genuinamente. Quantas vezes você já sentiu a convicção do Espírito Santo e ignorou? Quantas vezes Deus falou com você através de um sermão, através de um irmão, através de circunstâncias, e você virou as costas? Cada vez que você rejeita,
Cada vez que você resiste, seu coração fica um pouco mais duro. E pode chegar o dia onde você simplesmente não sentirá mais nada. Onde a palavra de Deus não tocará mais seu espírito. Onde você se tornará completamente insensível às coisas espirituais. E aí será tarde demais. Provérbios 29, versículo 1 declara: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Sem cura. Você captou isso? Chega um momento onde não há mais volta. Mas se hoje você ainda sente algo em seu coração, se ainda há uma pontada de convicção, se ainda há um desejo de voltar para Deus, essa é a prova de que não é tarde demais para você. O Espírito Santo ainda está trabalhando em sua vida. Não desperdice essa oportunidade. Não deixe para amanhã. Romanos 2, versículo 4 pergunta: ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Cada dia que Deus te dá é uma oportunidade de consertar as coisas. Não magoe mais o coração dele. Não brinque mais com o sagrado. Não teste os limites da paciência divina. Se este vídeo impactou você, se o Espírito Santo falou com seu coração através destas palavras, deixe seu like agora mesmo. Inscreva-se neste canal porque continuaremos trazendo verdades que precisam ser ditas. E mais importante, assista ao próximo vídeo que vai aparecer na sua tela agora, porque ele complementa exatamente o que você acabou de ouvir. Não saia daqui sem assistir. Sua vida espiritual pode depender disso. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir este alerta. E que Deus tenha misericórdia de todos nós.